Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, isso é uma palavra de Deus para você. Você que não me segue nas redes sociais, siga-me. Ajude-me aí, meu amigo. Me dê uma força aí para que o meu canal possa estar crescendo, para a minha página estar crescendo. Sempre tem uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, a porta estreita e a porta larga. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entraram por ela, porque estreita é a porta apertada, estreita é a porta e é apertado o caminho que leva à vida. Poucos há que a encontrem. Amém? Todos nós que professamos o mesmo Deus, nós que gostamos de meditar nas santas e sagradas escrituras, nós conhecemos essa história, que é porfiai entrar pela porta estreita, porque larga é o caminho que conduz à perdição. Porque nós temos que entrar pela porta estreita, não pela porta larga. A porta larga é os pecados deste mundo. A porta larga é a balada. A porta larga é a embriaguez. A porta larga é as drogas, é o cigarro, é a maconha, é o crack, é a heroína. A porta larga é o adultério, a fornicação. A porta larga é o tráfico, é matar, roubar. Isso que é a porta larga. E para você entrar no reino dos céus, para você estar longe do lago de fogo, para você não ir para o lago de fogo, você tem que porfiar, ou seja, você tem que entrar pela porta estreita. A Bíblia sabe, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando o inimigo vier te tentar, para você ir para uma porta larga, sujeite a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. O diabo ele só vem te tentar por alguns minutos, depois ele vai embora. E quando você dobra os seus joelhos, ora o seu Pai em secreto, faz jejum para quebrantar a carne, o diabo ele foge de você, porque você está entrando pela porta estreita. E se você está entrando pela porta estreita, é sinal que você é um servo de Deus, é sinal que tem salvação na sua vida. Não queira entrar pela porta direita, porta larga, me dizendo. A porta larga, ela te conduz à perdição eterna, a condenação eterna no lago de fogo, que é a ausência total de Deus. E a porta estreita, quando você entra pela porta estreita, não significa que você não pode fazer nada, não significa que você pode mexer no celular, jogar um jogo de videogame. Mas a porta estreita é você renunciar ao pecado. Tudo que está na Bíblia que é pecado, você não deve entrar para essa porta larga. Você tem que entrar pela porta estreita, porque ela conduz à salvação. A porta estreita, ela ajuda você a ter um contato com Deus. A porta estreita, para você entrar pela porta estreita, você tem que estar congregando na igreja.
ajudando o seu pastor no momento que ele mais precisa. Às vezes tem momento que não dá para você ajudar o seu pastor, mas há momentos que dá para você ajudar o seu pastor, limpando a igreja, lavando a igreja, dando um dízimo, dando uma oferta. Porque isso é entrar por uma porta estreita. Não que se você devolver, não der dízimo, não significa que você não vai ser salvo. Não entenda errado. Porque a salvação ela é pela graça, é por mérito de Cristo. No versículo 9 do capítulo 2 de Efésios, a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém bata no peito e fale, eu vou ser salvo porque eu sou dizimista fiel. Porque Cristo, ele já cumpriu a lei por mim e por você. E se Cristo cumpriu a lei por mim e por você, não é mérito seu você ser salvo. Está certo que você deve abandonar o pecado, a soberba, o orgulho, a vaidade para você ser salvo. A salvação, ela é mérito total de Cristo. No versículo 8, no capítulo 2 de Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem das obras. A salvação não vem de ti. A salvação não vem do pastor. A salvação não vem do presbítero, do evangelista, do diácono. A salvação não vem por intermédio de Maria, por Pedro e João, mas a salvação é mérito de Cristo. Há um só mediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo, o justo. E quando você porfia entrar pela porta estreita, você rejeita o pecado, tudo aquilo que tira o foco de você com Deus, isso é pecado, que tira o foco de você ir para um culto, de você orar, de você jejuar, de você ler uma Bíblia. Fuja dessa porta, porque essa porta é a porta larga. Porque já se tornou idolatria. Não é pecado você assistir um jogo de futebol. É pecado você assistir futebol desde que você idolatra, você deixar de orar, você deixar de ir para um culto, você deixar de ler a palavra de Deus para estar assistindo um jogo de futebol. Eu sei que muitos aí estão me julgando por causa dessa palavra, mas você não vê em versículo nenhum que é proibido você assistir jogo de futebol na Bíblia. Então eles querem usar versículos para que nós não sejamos amigos do mundo. Se você for ser amigo do mundo, você está idolatrando. Tudo que está acima de Deus, você está idolatrando. Se você assiste jogo de futebol, que você chora, você briga, você bate nas pessoas, então você está sendo idólatra ao seu time. Você torce para um time de futebol, é por divertimento, é para você se alegrar. Eclesiastes capítulo 3, tudo tem seu tempo determinado por Deus, tempo de chorar, tempo de entristecer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de alegrar. Não é só porque nós somos cristãos que nós não devemos fazer nada que ao nosso lazer, as coisas que nós recreativos, tudo que nós fazemos para nós ficarmos alegres. Nós temos que adorar a Deus, mas o foco é
é Cristo, Cristo é o centro, Cristo é o centro de todas as coisas. Pessoas vão te julgar porque você joga um jogo de futebol, porque você assiste uma televisão. Mas às vezes essas pessoas não assistem jogo de futebol, não assistem a televisão, mas está de olho na mulher do próximo, está deitando uma mulher casada. E o que Deus entristece é com hipocrisia. Essa hipocrisia está indo para a porta espaçosa. Mas nós temos que fazer a vontade de Deus, entrar pela porta estreita. A porta estreita são as obras, os frutos do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, temperança, paz de espírito, longanimidade. Estes são os frutos do Espírito, domínio próprio. E os frutos da carne é a avareza, porfia, inimizade, contenda, dissensão, adultério, fornicação. Esses são os frutos da carne. E nós devemos ter o fruto do Espírito. Quando você tem um fruto do Espírito, você tem domínio próprio, você tem longanimidade, você tem paz de espírito. Isso que é ter domínio próprio, isso que é entrar pela porta estreita. A porta estreita, ela conduz à salvação, mas a porta larga, ela conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. E nós devemos entrar pela porta estreita. A porta estreita é mais difícil de passar. Mas quando você entra por uma porta larga, é mais fácil você passar por uma porta larga. Porque para ir para o inferno é fácil. Se você for descer uma ladeira é mais fácil. Mas para subir é mais difícil. Para subir você tem que ter mais esforço para entrar no reino dos céus. Eu sei que a salvação não é mérito seu, mas a Bíblia fala que o reino de Deus ele é tomado por esforço. E para você entrar no reino de Deus, você tem que ter esforço, você tem que ter bom ânimo, você tem que evangelizar, você tem que pregar. Para você entrar no reino de Deus, você tem que dar o de melhor para Deus. Tá aí essas palavras que nós vamos entrar pela porta estreita, pela porta apertada, não pela porta larga, não pela porta espaçosa. Porque a porta espaçosa, a porta larga, ela conduz à perdição eterna, ao lago de fogo, que a qual Satanás, ele já está nessa porta larga e ele quer que muitos entrem pela porta. A Bíblia, pela porta larga. E a Bíblia nos fala que Satanás ele brama 24 horas como um leão ao nosso derredor, tentando nos estragar. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 e 11, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Essa é a porta larga. Mas a porta estreita é Jesus. Ele veio dar vida e vida com abundância. Com abundância. Que nós vamos porfiar, entrar pela porta estreita. Nós vamos procurar entrar pela porta estreita. Porque a porta larga é as coisas deste mundo. Tudo que você faz neste mundo, que você idolatra neste mundo, que é acima de Deus, isso é a porta larga. E nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, e o nosso próximo como nós vimos. Assim nós entramos pela porta estreita e não pela porta larga.
Tá aí essas palavras que mais o Espírito Santo possa falar melhor com o teu coração, em nome do Senhor Jesus.